A gente vai começar aqui a nossa aula sobre MHS, tá? Como eu disse, a gente vai começar com o sistema massa-mola, ok? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos primeiro entender o massa-mola, né? Esse sistema, que é um sistema bastante interessante, né? Vamos lá. Primeira coisa, nós temos um bloco, tá? Lembrando, quando na física a gente diz que nós temos um bloco, isso quer dizer que a gente pode ter qualquer objeto, tá bom? A gente só está na realidade usando o bloco para representar qualquer tipo de objeto. Então pode ser o objeto que você imaginar que pode estar aí agarrado à mola. A gente só coloca o bloco por uma mera representação. Então olha só, esse bloco ele tem uma certa massa m e ele está agarrado, ele está preso a uma mola. E essa mola está presa a uma parede, tá bom? Vai funcionar o seguinte: quando o meu bloco ele estiver na posição 0, quer dizer que a minha mola nem está esticada e nem está comprimida, ela está na sua posição original, ok? Então ela está segurando o bloco, mas ela não está colocando força nem para ele ir e nem para ele voltar. Ela está na sua forma original, nem está comprimida e nem está expandida. Então o bloco está parado. A partir do momento que eu pegar o bloco e puxar ele, soltar, aí o bloco vai começar a ir e a voltar, tá bom? Ir e voltar, ir e voltar, ok? Se essa plataforma na qual o bloco ele está aí em cima não tiver atrito, então esse movimento vai durar para sempre, ok? Esse bloco ele vai sair da sua condição de repouso e vai ir até uma posição que eu vou chamar de mais A. Depois que ele chegar nessa posição de mais A, ele vai voltar. Ele vai voltar, vai passar pelo ponto 0, né, que é o ponto de equilíbrio, e vai chegar a uma posição que eu vou chamar de menos A. E ele vai voltar até mais A, e depois ele vai ir até menos A, depois voltar até mais A, depois ir até menos A, e assim vai, ok? Então ele vai ficar nesse vai e volta. O A, pessoal, é o que eu chamo de amplitude. Amplitude é o ponto máximo até onde o meu bloco pode ir. Então quando o meu bloco estiver indo e voltando, ele só vai ir até o A e só vai ir até o menos A. Mais do que isso ele não vai, ele vai parar no menos A e vai voltar, vai parar no mais A e vai voltar. Então a amplitude, ela vai da posição de equilíbrio até o ponto onde ele pode ir, até o ponto limite onde ele pode ir. Vai da posição de equilíbrio até o ponto limite onde ele pode ir, ok? Imagina se o meu bloco ele consegue voltar até menos 2 metros, ok? Imagina se meu bloco ele consegue ir até 2 metros. Então é esse espaço em cima da minha plataforma, esse ponto até onde o bloco pode ir, que eu vou chamar de amplitude, ok? É o seguinte: se o bloco ele está indo e está voltando, é porque a mola está puxando e está empurrando ele. E para fazer esse movimento, a mola ela precisa impor uma força, tanto para puxar quanto para empurrar o bloco pela plataforma. Então o que vai acontecer? Dá para a gente encontrar força usando a famosa lei de Hooke. A lei de Hooke ela está sempre presente quando a gente está estudando objetos elásticos. E a mola é um objeto elástico. A lei de Hooke ela é a força, né, que a mola está exercendo sobre o bloco, igual a menos kx, ok? Vamos tentar entender o que é cada membro dessa equação. O F, como vocês já sabem, é a força que a mola está impondo no bloco. O K, ele é a chamada constante elástica da mola, tá? O que é a constante elástica da mola? Tem molas que elas têm uma elasticidade menor do que outras,
Assim como tem molas que têm elasticidade maior do que outras. Existem molas mais duras, existem molas mais flexíveis. Isso tudo depende do material que é feito essa mola. E lógico que se essa mola ela é mais dura ou mais flexível, isso vai influenciar na força que ela está exercendo sobre o bloco. Uma mola mais dura, ela tem maior dificuldade de comprimir e de expandir. Então a força que ela vai colocar sobre o bloco, ela é diferente de uma mola mais flexível, que tem mais facilidade de comprimir e expandir. Então a constante elástica da mola, ela tem relação direta com o material com que essa mola é formada. Se essa mola ela é formada com um tipo de material, ela vai ter um tipo de elasticidade. Se ela é feita de outro material, ela vai ter outro tipo de elasticidade, tá? Então essa constante elástica, cada mola tem a sua, e ela é importante pra gente. O que é o X? O X, pessoal, é o que a gente chama de elongação. O que é elongação? Eu vou até apagar aqui para mostrar para vocês. A elongação é o tanto quanto essa mola esticou ou comprimiu. Então imagina o seguinte, o meu bloco está aqui no ponto zero e eu estico até 1 centímetro, tá bom? Então o meu bloco vai até 1 centímetro. Isso quer dizer que o meu X é igual a 1 centímetro, tá bom? Imagina que o meu bloco, ele está aí no ponto zero, né? Está bem aqui no marco zero. E eu estico esse bloco, ele vai até menos 1 centímetro. Então a elongação, né? X é igual a menos 1 centímetro. Ok? Então, o X diz até onde a mola ela comprimiu ou ela expandiu. Tá bom? Então, pegando essa informação de até onde a mola foi, até onde a mola esticou e até onde a mola comprimiu, e multiplicando com a constante elástica dessa mola, a gente encontra a força que ela está impondo sobre o bloco, tá? Olha só, vamos calcular essa força aqui. Vamos dizer que, por exemplo, que essa minha mola ela tem uma constante elástica igual a 80 newtons por metro, tá? E meu bloco, como vocês estão vendo aí, ele comprimiu, né, a mola até menos 1 centímetro, tá? Então vamos lá. A força vai ser igual a menos Kx. A força elástica, então, vai ser igual a K, né, que é 80, aí vai ficar menos K por causa do sinal da fórmula, multiplicado pelo menos 1, que é o valor de X, né, da elongação. 80 vezes 1 vai dar 80, menos vai dar mais. Então a força da mola sobre o bloco vai ser justamente 80 newtons, ok? Agora imagina que não foi menos 1 centímetro. Imagina que o meu bloco ele esticou, tá? Agora ele não comprimiu, tá bom? Ele esticou a mola até 1,5 centímetros. Como está na direita, né? Fica positivo, tá? O que está na esquerda é negativo, o que está na direita é positivo. Então a força vai ser igual a menos Kx. A força vai ser igual a menos K, né? Menos 80, multiplicado por 1,5. Ok? A força, né, a força restauradora, então vai ser igual a menos 120 newtons. Aí você pergunta assim, mas professor, existe força negativa? Não existe uma força negativa. Mas esse sinal de menos aqui, ele não é exatamente da força, tá? A força que o meu bloco impôs aqui é de 120 newtons. O sinal de menos, ele é apenas um simbolismo. Ele é apenas uma simbologia. Quando o meu bloco ele estiver bem aqui, ó, nessa posição de mais 1,5 centímetros, a força que a mola vai impor no meu bloco vai apontar para cá, ó. A força restauradora sempre aponta na direção do ponto de equilíbrio. Qual é o ponto de equilíbrio? 0. Então, o sinal de menos ele está te dizendo que a força está apontando para a região negativa do sistema, ok? No meu primeiro exemplo,
O bloco não estava a mais 1,5, o bloco estava a menos 1 centímetro. Ele estava bem aqui, ó. Menos 1 centímetro, foi nesse exemplo aqui, ó. Por que a força deu positiva? Porque, lembrando, a força restauradora sempre aponta para o ponto de equilíbrio. Qual que é o ponto de equilíbrio? Zero. Então, se o bloco está bem aqui, a força restauradora vai apontar para cá. E ela está apontando para o lado positivo do gráfico. E por isso que a força deu positiva. Tá bom? Então, esse sinal de menos aí, ou de mais, da força aí da força restauradora da lei de Hooke, é apenas para te indicar que a força é uma força restauradora, que ela sempre aponta para o lado contrário, que ela sempre vai apontar para o lado da posição de equilíbrio. E isso faz sentido, é uma força restauradora. Então, se o meu bloco está para a direita, a força vai puxar para a esquerda. E se o meu bloco estiver na esquerda, a força vai puxar para a direita. É por isso que essa força faz o bloco ir e voltar, tá? Então, esse sinal de menos só está te dizendo que a força é uma força restauradora. Não existe força negativa, mas esse sinal aí é só um símbolo, é só uma simbologia, ok? Então, a força, pessoal, é isso aí. A força do MHS. Aí eu vou te perguntar o seguinte. Esse bloco, quando ele está indo e quando ele está voltando, ele está realizando um movimento que a gente chama de movimento retilíneo uniformemente variado. Por quê? Porque ele tem aceleração. Quando o movimento ele tem aceleração, quando o movimento ele movimento retilíneo uniformemente variado, isso quer dizer que a velocidade dele muda. Como é que a velocidade dele muda? O bloco vai para a direita, tá? E aí a sua velocidade vai diminuindo. Quando ele chegar na amplitude mais A, ele para poder voltar. Então, quando ele para, ele volta, aí ele vai acelerando. Quando ele chega na esquerda, ele vai começar a diminuir a velocidade. Quando ele chegar na amplitude menos A, ele para e vai voltar. Tá bom? Então, ele vai ficar nessa de ir e voltar. Então, ele sempre faz esse movimento. Quando ele está na posição 0, ele está com a velocidade máxima dele. Passou de 0, ele vai começar a desacelerar. Chegou em mais A, ele para. Depois ele volta. Acelera. Chega na posição 0, ele está com a velocidade máxima. Passou de 0, começa a desacelerar. E aí ele vai voltar. E ele vai desacelerar, até chegar em menos A, onde ele vai parar. E depois ele vai voltar. E aí continua. Tá bom? É uma velocidade que fica mudando. Então, nos pontos menos A e mais A, a velocidade dele é 0. Tá bom? É os pontos em que ele para ele poder voltar. Então, ele tem uma velocidade. E essa velocidade ela pode ser dada por ômega igual a 2π sobre t, em que t é o período, é o tempo em que ele vai realizar esse movimento, tá bom? Mas, professor, e se o problema não pedir, e se o problema pedir a velocidade, né? Lembrando, esse ômega aí, ele é a velocidade angular do movimento, tá bom? É a velocidade dele. Aí você diz o seguinte: mas, professor, e se o problema pedir a velocidade, mas ele não dá o período, ele dá a frequência? Aí você pode usar uma outra equação. Você pode transformar essa equação que tem o período na equação que tem a frequência. Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar esse t que está dividindo e a gente vai passar para o lado multiplicando. Só que quando a gente passa para o lado multiplicando, a gente tem que inverter esse t, tá bom? Então vai ficar o seguinte: ômega é igual a 2π multiplicado pelo inverso de t, que é 1 sobre t, tá? Só que aí a gente lembra que a frequência ela é o inverso do período. A frequência vai ser igual a 1 sobre t, que é justamente o inverso do período. Então a gente pode colocar a frequência, né, que é 1 sobre t, no lugar desse 1 sobre t aqui. Então vai ficar ômega igual a 2π vezes a frequência. Pronto. Então, se o problema ele te oferecer o período, tu vai utilizar essa equação aqui. Se o problema ele te oferecer a frequência e não o período, tu vai utilizar essa equação aqui, tá bom? E tem uma outra equação que agora tu vai utilizar caso o problema te dê a constante elástica da mola e a massa do bloco, que vai ser ômega ao quadrado igual a K sobre M, tá bom?
Ou você pode tirar esse quadrado daí, tá? Esse expoente daí. Você sabe que se a gente tira o expoente do lado esquerdo, a gente coloca a raiz no lado direito. Então vai acabar sendo ômega igual a raiz de K sobre M, tá bom? Você pode usar essa equação aqui, caso o problema ele te der a questão, ele não te der a frequência e não te der o período, ele te der a constante elástica da mola e a massa do bloco, tá bom? São esses 3 tipos aí de equações para a velocidade angular. Lembra que eu disse que se ele tem uma velocidade, essa velocidade varia, porque é um movimento retilíneo uniformemente variado. Então se essa velocidade varia, quer dizer que o meu bloco acelera e desacelera. Então esse bloco tem aceleração. E dá para encontrar aceleração usando tanto a lei de Hooke quanto a equação da velocidade angular. Olha só. Vou encontrar agora a aceleração desse bloco. Então vai ser o seguinte, vou usar a lei de Hooke, F é igual a menos Kx, tá bom? E vou utilizar a minha velocidade angular, que é K, que é ômega ao quadrado, dividida por K sobre M, tá bom? Vou utilizar essa daí. Olha só, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente quer aceleração. E a gente não tá vendo nenhum azinho de aceleração aí. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse F e a gente vai lembrar que a segunda lei de Newton, coloca aqui, ó, segunda lei de Newton. Ela diz que a força é a massa vezes a aceleração. Se a força é a massa vezes a aceleração, dá para pegar isso aqui e colocar no lugar desse Fzinho aqui, tá bom? Então vai ficar o seguinte, a minha equação da lei de Hooke, a força é igual a menos Kx, já que a força é a massa vezes a aceleração, vai ficar massa vezes a aceleração igual a menos Kx. Olha só o que a gente precisa. A gente precisa justamente do azinho da aceleração. É a aceleração que a gente está querendo encontrar. Então a gente vai pegar o seguinte, já que a gente quer a aceleração, vamos isolar ele, pegar esse m que está multiplicando, passar para o outro lado dividindo. Então vai ficar o seguinte, a aceleração vai ser menos Kx dividido por m, tá bom? Só que aí, pessoal, a gente lembra que K sobre m é ômega ao quadrado. E olha só onde é que a gente tem K sobre M, bem aqui, ó. Então a gente pode substituir esse K sobre M da equação da aceleração por ômega ao quadrado. Então a aceleração vai ficar aceleração igual a menos ômega ao quadrado vezes x. Olha só, encontramos a equação da aceleração do meu bloco do sistema massa-mola, tá bom? Então usando 3 equações na realidade, né? Usando a equação da lei de Hooke, usando a equação da velocidade angular e usando a equação da segunda lei de Newton, a gente encontrou a equação da aceleração do meu bloco do sistema massa-mola, tá bom? Professor, tem mais uma equação? Tem sim, tem mais 2, só que as 2 têm relação uma com a outra. Finalmente as derradeiras, né, as últimas equações, que são as equações do período e da frequência. Então vamos lá. Período e frequência. Para encontrar o período, pessoal, a gente vai utilizar 2 equações da velocidade angular. A gente viu que a velocidade angular tem 3 tipos de equações, tá bom? A gente vai usar 2 desses tipos para encontrar o período. A gente vai dizer que velocidade angular é 2π sobre t, tá bom? E a gente vai dizer que velocidade angular é a raiz de k sobre m, tá bom? Então, nós vimos que nós temos esses 2 tipos de equação para velocidade angular. Ora, se tudo isso aqui é velocidade angular, isso quer dizer que isso aqui é igual a isso aqui, é ou não é? A primeira equação é igual à segunda. Se ômega é igual a ômega, então 2π sobre t é igual a raiz de k sobre m. Olha só a relação que a gente faz. O t é o que a gente quer encontrar. Só que aí, para a gente encontrar o t, né, de período, a gente precisaria isolar ele. Só que fica muito difícil a gente isolar ele aí no denominador, né? Então a gente vai ter que fazer um artifício matemático para tirar ele desse denominador aí.
O artifício matemático mais fácil que a gente vai encontrar é inverter a equação. É colocar ela de cabeça para baixo. Como assim a gente coloca ela de cabeça para baixo, professor? Você coloca denominador no numerador e o numerador no denominador. Você faz uma inversão. Então vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar t sobre 2π multiplicado igual a raiz de m sobre k. Você está vendo que agora o numerador agora está no denominador e o denominador agora está no numerador? Então agora fica mais fácil a gente isolar o t, ó, porque se 2π não está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então vai ficar o seguinte, t vai ser igual a 2π que está multiplicando com m sobre k. Pronto, encontramos aí a equação do período. É essa daqui, ó. Essa é a equação do período. Se a gente tem a equação do período, a gente também tem a equação da frequência, porque a gente viu que a frequência ela é o inverso do período. Isso quer dizer que a gente, para encontrar a frequência, é só inverter a equação. Então vai ficar o seguinte, a frequência é igual, qual que é o inverso de 2π? 1 sobre 2π, tá bom? É sempre assim, tá bom? O inverso de 2, 1 sobre 2. Qual é o inverso de 4? 1 sobre 4. É sempre assim que funciona, tá? Inversos na matemática são assim. Qual que é o inverso da raiz de m sobre k? Ora, a raiz de k sobre m é justamente a de cabeça para baixo. Então, a raiz de k sobre m, aí achamos a equação da frequência, tá bom? Então, se você tem a equação do período, então você acaba tendo a equação da frequência. Olha só, pessoal, eu separei aqui duas questões para a gente resolver, tá bom? Questões aí envolvendo algumas das equações que a gente acabou de ver. Então, olha só, primeira questão. Uma mola de constante elástica igual a 10 newtons por metro, então ela já diz que a constante elástica dessa mola é igual a 10 newtons por metro, é presa a uma massa de 100 gramas, né, ou 0,1 quilos. Então a gente tem uma massa de 0,1 quilos. É bem melhor a gente usar no SI, tá bom? No Sistema Internacional de Medidas, ou seja, a gente usa em quilos. Quando comprimida, né, a questão ela está um pouquinho cortada aí na esquerda. Quando comprimida, essa mola passa a oscilar, descrevendo um movimento harmônico simples. Determine a frequência de oscilação do conjunto. Então, esse camarada, ele quer justamente a frequência do movimento harmônico simples. Então, vamos lá. A gente sabe que a frequência do movimento harmônico simples, da massa mola, né, a gente viu que é uma massa mola, é 1 sobre 2π multiplicado por K sobre M, tá bom? Então, vamos lá. A frequência é igual a 1 sobre 2π, isso aqui multiplicado pela raiz, aí quem é K? 10, né? 10 dividido por 0,1, que é a massa do meu bloco. Aí a gente vai passar para cá. A frequência é igual a 1,2π multiplicado pela raiz. 10 dividido por 0,1 vai dar 100, tá bom? Aí vai ficar a frequência é igual a 1 sobre 2π multiplicado pela raiz de 100. A raiz de 100, pessoal, é 10. Então vai ficar multiplicado por 10, ok? Então vai ficar frequência igual a 10 sobre 2π, tá bom? Aí vai ficar assim. Esse aqui dá pra gente simplificar, né? Então dá pra gente simplificar, vamos simplificar por 2, tá bom? 10 dividido por 2 vai ficar 5, né? 2 dividido por 2, isso aqui vai ficar 1, tá? Aí como tá multiplicando por π, vai ficar 1 vezes π. Então a frequência vai ser igual a 5 dividido por π hertz, ok? A frequência dada em hertz. Então a resposta correta é qual? Item C. A segunda questão é o seguinte: prende-se uma mola de constante elástica igual a 1,6 newtons por metro. Então a gente já tem a constante elástica dessa mola, 1,6 newtons por metro, a uma massa de 0,025 quilos. Então a gente tem uma massa de 0,025
25 quilos, né? Já está em quilos, então facilita a vida da gente. Após um estímulo, o conjunto passa a oscilar em movimento harmônico simples. Determine a frequência angular do movimento. Pessoal, não caiam nessa pegadinha do MHS, tá bom? Normalmente, você sabe que as questões de concurso, elas costumam ser cruéis. Elas são muito cruéis. Então, você tem que pensar o seguinte. Essas questões, elas vão colocar cascas de banana, tá bom? Para vocês caírem. Então, se a gente for analisar essa questão, ela tem uma casca de banana gigante. Porque ela está pedindo a frequência do movimento. Ela está pedindo a frequência, ok? Então, qual é a equação que você vai usar? A equação da frequência. Só que não. Porque ela tem uma palavrinha que muda todo o sentido da questão. Qual é a palavrinha? Angular. Toda vez que nós estivermos falando de frequência e somente a frequência, a equação que a gente vai utilizar é a equação que a gente usou na questão anterior, que é essa equação aqui, a equação da frequência. Mas quando a gente estiver falando de frequência angular, na realidade ele não está te pedindo a frequência em si, ele está te pedindo a velocidade angular. Ele está te pedindo o ômega. Então cuidado, não caia nessa pegadinha. Essa questão foi feita para você pensar que a fórmula, que a equação que você iria utilizar era a equação da frequência. Olha só como essa questão é safada. Porque ela pega 1,6 newtons por metro, é a constante elástica da mola. 0,025 quilos é a massa. E ele te pede a frequência. Olha só, é a mesma coisa que... Se ele está te dando a massa e ele está te dando a constante e ele pede a frequência, você vai deduzir que a equação é essa aqui. 1 sobre 2π multiplicado por K sobre M. Por que essa equação? É a equação da frequência, tem a massa e tem a constante elástica. Então essa questão ela foi formulada de propósito para você pensar que você vai usar essa equação. Mas não vai. Porque essa palavra aqui, angular, apenas uma palavrinha de nada, ela muda o sentido de toda a questão, ok? Então a equação que você vai utilizar, pessoal, é a equação da velocidade angular. Só que a gente tem o seguinte, a gente tem três equações para a velocidade angular. A gente tem a velocidade angular, que é 2π sobre t, a gente tem a velocidade angular, que é 2πf, e a gente tem a equação ômega ao quadrado igual a k sobre m. Só que essa equação a gente pode tirar esse quadrado daqui, né? Então vai ficar ômega igual a raiz de k sobre m, tá bom? Qual que das duas que a gente... Qual que das três, no caso, a gente vai utilizar, tá? Tem quatro, mas essa daqui, essas duas aqui são a mesma coisa, tá bom? Qual das três a gente vai utilizar? Ora, aqui tem k e m, né? Ou seja, essa aqui. Então é essa equação aqui que a gente vai utilizar. Então vai ser ômega igual a raiz de k sobre m, a velocidade angular. Olha, pessoal, k, né, ele já está me dando que é 1,6 newtons por m, né, a constante elástica da mola. Então vai ser ômega igual a raiz de 1,6 dividido por m, né, que é 0,025 quilos. Já está em quilos, a gente não precisa se preocupar. 1,6 dividido por 0,025 vai dar 64. Então vai ficar ômega igual a raiz de 64. A raiz de 64 é 8. Então ômega vai ser 8. A velocidade angular a gente dá em radianos por segundo. Então a resposta vai ser item C, ok?